Ei, Geek, beleza? Hoje a gente vai fazer aquele resumão completo da série You, das temporadas 1 até a 4. Tudo o que você precisa lembrar antes da temporada final. Então já deixa o like, se inscreve e... bora lá? Conheça Joe Goldberg, um cara simpático, aparentemente normal, que trabalha em uma livraria. Mas a vida dele muda completamente quando uma mulher entra na loja e eles têm aquele encontro fofo de comédia romântica. O nome dela? Guinevere Beck. Joe se apaixona na hora, literalmente. A mente dele começa a narrar a história como se fosse um romance. Olá, você. E é daí que vem o nome da série. Só que, diferente de um romance comum, Joe vai direto para as redes sociais da Beck. E não para por aí. Ele começa a persegui-la na vida real também. Ele é um stalker completo, mas na cabeça dele tudo faz sentido. Joe não quer machucar ninguém, ou pelo menos é nisso que ele acredita. Ele é aquele típico anti-herói, tipo Dexter. A gente sabe que ele faz coisas erradas, mas a série te manipula para você torcer por ele. E o tom da série, apesar de sombrio, tem uma pegada meio cômica, quase sarcástica. Beck quer ser escritora, mas passa mais tempo bebendo com as amigas do que escrevendo. Em uma dessas noites, ela volta para casa de metrô completamente bêbada, cai na linha do trem e Joe salva sua vida. Outro encontro fofo. Coincidência? Só que não. Isso é You. Logo o romance dos dois começa a engrenar. Mas tem um problema, Benji. O atual quase namorado da Beck. Um riquinho arrogante e sem noção que trata ela super mal. Joe decide que precisa salvar Beck desse cara. Ele atrai Benji para um porão e... pá! Dá uma martelada na cabeça dele. E sim, Joe mata pessoas, mas ele é bem ruim nisso. Benji até sobrevive no começo, mas Joe acaba o trancando em uma gaiola de vidro no porão da livraria. Aquela mesma gaiola que era usada para conservar livros raros e agora serve para prender gente. Joe acredita que não é uma pessoa ruim, mas percebe que se soltar Benji vai para cadeia. E então, ele mata o cara. E o pior, ele acha que fez isso por amor. Foi por você, Beck. E com Benji fora do caminho, o romance engrena de vez. Mas não por muito tempo. Mas como toda boa história de amor obsessiva, vem mais um obstáculo. Peach Salinger, a melhor amiga da Beck. Ela não vai com a cara do Joe de jeito nenhum. E para piorar, é mega possessiva com a amiga. Joe, claro, coloca o boné de Stoker, seu uniforme oficial, e começa a investigar Peach. Depois de invadir o laptop dela, ele descobre que, surpresa, Peach também é obcecada por Beck. Sim, temos uma obsessora perseguindo outra obsessora que persegue a mesma pessoa. É um triângulo amoroso, doentio. Joe segue as duas até a casa de campo dos pais da Peach. Lá, Peach está perseguindo Beck, enquanto Joe persegue Peach, uma perseguição dentro de outra. Mas quando Beck vai embora, Peach percebe que Joe está lá e os dois brigam. Resultado, Joe mata a Peach também. Claro que ele escreve uma carta de suicídio perfeita, falsificando a voz dela. Mas Joe não é nenhum gênio do crime. Esquece um pote com xixi no esconderijo onde estava. Prova física que um detetive particular contratado pelos pais da Peach pode encontrar a qualquer momento. Com Peach fora do caminho, tudo volta a ser maravilhoso. Mas aí começa o fantasma do passado a assombrar. Candace. Candace é a ex-namorada do Joe. Até então, ele dizia que ela o traiu e fugiu com outro cara para a Itália. Mas a história é bem diferente. Eles estavam apaixonados, mas Joe ficou obcecado, descobriu a traição e empurrou o cara do telhado. Parece também que ele matou a Candace. Mas será? Agora a história começa a se repetir. Joe acha que Beck está traindo ele com o terapeuta, o Dr. Nick. Mas diferente da Candace, Beck confessa, sim, ela teve um caso, mas terminou porque ama o Joe. Então parece que o final feliz vem aí, certo? Errado. Por acaso, Beck descobre o esconderijo secreto de Joe com todos os seus objetos de Stalker, incluindo provas que ligam ele aos assassinatos de Benji e Peach. Antes que ela consiga fugir, Joe a captura e a tranca na gaiola de vidro. Beck, me desculpa. Eu nunca quis te machucar. Eu só quero que você entenda. Tudo o que fiz foi por amor. Esse é o discurso padrão do Joe. Beck, sem muito o que fazer ali dentro, começa a escrever. Ela transforma a própria história num livro, mas muda o final. Diz que foi o Dr. Nick quem matou seus amigos e a sequestrou. Ela mostra para Joe, olha, Joe, eu te amo, esse será nosso final feliz. Me solta e podemos viver juntos. Joe cai, solta Beck. Mas ela estava mentindo. Tenta fugir. Ele a pega. E dessa vez ele termina o que começou. Sim, Joe mata Beck. O pior, o plano dele dá certo. Ele planta as provas contra o Dr. Nick, que acaba preso.
publica o livro da Beck postumamente e o livro vira um sucesso de vendas. Mesmo depois de matar a mulher que dizia amar, Joe ainda se sente herói. De nada, Beck. Mas quando tudo parecia resolvido, uma nova mulher entra em cena. Olá, você. Não é uma nova paixão. É a Candace. Sim, ela está viva. E ela veio atrás dele. Fim da temporada 1. A temporada 2 começa com uma bomba. Sim, o Joe realmente sequestrou a Candace. Ele tentou matá-la, mas como já sabemos, ele é péssimo nisso. Candace sobreviveu, foi até a polícia, mas como não havia provas, não teve que fazer. Então ela fingiu estar morta. Quando ela lê o livro da Beck, percebe, foi o Joe, de novo, e agora ela quer vingança. Joe, tentando escapar desse passado, foge para bem longe, Los Angeles. Troca de nome, tenta levar uma vida nova e até consegue um emprego numa mercearia orgânica, cuidando da seção de livros, claro. Ele promete a si mesmo que vai mudar. Nada de stalkear, nada de matar. E então, olá, você. É aí que ele conhece Love Queen, a supervisora da cozinha, carismática, linda e, surpresa, interessadíssima em Joe. Ela mesma chama ele para sair e o leva num tour gastronômico por Los Angeles. Parece que o cara vai finalmente ter um romance normal. Mas não, porque a gente descobre que Joe já conhecia Love, já estava stalkeando ela, já tinha alugado um apartamento perto dela. O disfarce de bom moço dura pouco. Enquanto o romance com Love avança, Joe se envolve com outros personagens, como Delilah, sua vizinha, gerente do prédio, e Ellie, a irmã mais nova dela, uma adolescente aspirante a cineasta. Ellie consegue um estágio com Henderson, um comediante famoso, mas Delilah tem um passado obscuro com ele. Quando era adolescente, ela foi drogada e abusada por ele, e não tem provas. Joe, claro, vê nisso uma chance de proteger Ellie. Ele segue Henderson, invade a casa dele, droga o cara e tenta conseguir uma confissão. Mas Henderson morre. De novo, Joe mata sem querer, tentando não matar. Enquanto isso, descobrimos mais sobre a família Quinn. Love é rica, muito rica. Os pais dela são donos da mercearia. E tem um irmão gêmeo, Forte, um aspirante a roteirista completamente surtado que vive tentando ser relevante em Hollywood. Joe acaba tendo que babar o cara várias vezes. As coisas ficam ainda mais tensas quando Forte aparece com uma nova namorada para apresentar aos pais. É a Candace. Sim, ela encontrou Joe, se infiltrou no círculo social dele e agora ameaça desmascará-lo. Tudo sob um nome falso, claro. Joe, de novo, bota o boné da maldade e tenta resolver a situação. Mas quem resolve mesmo é Love. Candace é exposta e tenta contar toda a verdade, dizendo que Joe é um assassino, mas Love não quer saber. Ela apenas fica irritada ao descobrir que Joe mentiu sobre sua identidade. Ele diz que fugia de uma ex-maluca. Love termina com ele. Mas logo depois começa a sair com um australiano bonitão. Joe, por sua vez, se envolve com Delilah, a vizinha. Só que Delilah continua investigando a morte de Henderson, e quando descobre a gaiola secreta de Joe com o laptop do comediante, já era. Joe chega, tranca ela na gaiola e promete: vou te soltar. Só preciso de um tempo. Ele até coloca algemas com tempo programado e planeja fugir do país. Escreve até uma carta de despedida para Love. Mas aí, Forte aparece. Você lê livros, né? Me ajuda com meu roteiro? Joe não tem escolha. Ele adia a fuga e, como parte do processo criativo de Forte, os dois tomam LSD. E aí, o caos começa. No dia seguinte, Joe corre até o porão para soltar Delilah. Só que ela está morta. Ele não lembra de nada da noite anterior. Será que ele a matou? Joe está em choque. Delilah está morta. E ele não sabe se foi ele que a matou. A última coisa que lembra é estar com Forte sob efeito de LSD. Mas enquanto ele tenta descobrir o que aconteceu, Candace reaparece mais uma vez. Ela seguiu o rastro de Forte e aparece bem na hora certa. Ou errada, né? Candace encontra o corpo de Delilah, prende Joe na gaiola e diz: agora sim, você vai pagar. Mas antes de chamar a polícia, ela decide ligar para Love, porque ela quer que Love veja com os próprios olhos quem Joe realmente é. Só que, mais uma reviravolta. Love chega, vê tudo e mata Candace. Sim, você ouviu certo. Love mata Candace. E nesse momento ela revela tudo. Desde o começo ela sabia quem Joe era. Sabia que ele era stalker. Sabia dos assassinatos. E isso só fez ela se apaixonar mais. Porque adivinha? Ela também tem sérios problemas psicológicos. Inclusive, foi ela quem matou Delilah, porque sabia que Joe queria fugir para protegê-la, e Love não podia deixar isso acontecer. Agora parece que esses dois nasceram um para o outro, né? Mas não é bem assim. Joe começa a enxergar Love de um jeito diferente. Ela não é a mulher ideal que ele imaginava. Ela é como ele. Ele pensa até em matá-la. Mas aí ela solta a bomba. Estou grávida. Joey,
que tem todo um trauma de abandono na infância, muda completamente de postura. Ele decide não repetir os erros do passado. Vai ficar, vai cuidar do filho, vai formar uma família. Enquanto isso, Forte, cada vez mais paranoico, descobre toda a verdade. Ele vai conversar com o Dr. Nick, agora preso, que confirma tudo. Joe é o assassino. Forte, então, invade o local onde Joe e Love estão, armado, pronto para salvar a irmã. Está prestes a atirar, mas um tiro ecoa. Forte morre. Quem atirou foi o detetive que estava de olho nos dois e chegou na hora exata. Love, devastada com a morte do irmão, decide recomeçar. Ela e Joe se mudam para os subúrbios de São Francisco, prontos para viver o sonho da família feliz. Só que Joe odeia a vida suburbana, odeia fingir ser pai de família perfeito, e principalmente, Love não é mais o você dele, porque pela cerca da casa nova, ele vê a vizinha. Olá, você. E a obsessão recomeça. Temporada 3. Joe e Love estão morando no subúrbio, casados e agora pais do pequeno Henry. Tudo parece o retrato da família perfeita. Mas, claro, estamos falando do Joe Goldberg. Enquanto tenta se adaptar à vida de pai, marido e cidadão exemplar, Joe simplesmente não consegue evitar a obsessão por sua nova vizinha, Natalie. Casada com Matthew, um magnata da tecnologia, Natalie é aquele clichê da esposa entediada, pronta a ter um caso extraconjugal. Ela convida Joe para um vinho em casa. Ele até resiste. Diz que quer ser fiel, que quer mudar de verdade. Mas Love percebe que o coração dele não está ali. Sente que ele está distraído. E quando descobre a caixa de lembranças dele, sim, a famosa caixa de Stalker, tudo muda. Love atrai Natalie até o porão da futura padaria que está abrindo. E lá, a mata com um machado. Isso mesmo. A Love toma a frente dessa vez. E ainda diz: chega de ficar obcecado por outras mulheres. Você é meu, só meu. Agora os dois precisam esconder esse crime. E pasmem, isso até aproxima o casal. A cumplicidade no encobrimento reacende a chama. A padaria da Love abre e no porão eles constroem uma nova gaiola, porque, né? Nunca se sabe. Joy arranja um emprego na biblioteca local. Lá conhece Marianne, sua chefe, apaixonada por literatura, determinada e mais um você na cabeça dele. Sim, começa tudo de novo. Durante um acidente com o sistema de irrigação, os dois acabam se beijando, mas Marianne se afasta. Você é casado, eu não vou ser essa pessoa. Joy jura que não vai machucar ninguém dessa vez, mas a gente já conhece esse papo. Enquanto isso, Love vive seus próprios conflitos. A padaria não está indo bem, ninguém quer comer carboidrato no subúrbio, e ela começa a se aproximar de Theo, o vizinho jovem filho de Matthew, que voltou da faculdade. Theo é apaixonado por ela. E enquanto Joe fica distante, Theo dá a Love exatamente o tipo de atenção obsessiva que ela deseja. Ah, e tem mais. Joe e Love fazem amizade com o casal mais popular da vizinhança, Sherry e Carrie. Eles são influencers, poderosos e surpresas swingers. Sim, eles convidam Joe e Love para um menage. Love topa, achando que isso pode reacender a paixão no casamento. Só que no meio do rolê, Joe está pensando em Marianne. E Love percebe. Resultado, DR, briga feia e confissão de assassinato. Love grita no meio da briga que eles mataram Natalie. Sim, diante do casal swinger ela fala tudo. E o que era uma noite de libertinagem vira um verdadeiro terror. Agora temos novos prisioneiros na gaiola, Sherry e Carrie. A relação de Joe e Love vira uma verdadeira panela de pressão. E a tensão cresce ainda mais quando o marido da Natalie, Matthew, começa a investigar a misteriosa morte da esposa. Ele hackeia câmeras de segurança e começa a puxar os fios soltos. E quando Theo descobre, tenta alertar Love. Seu marido é um assassino, mas ela apenas responde: oh, meu doce, quem matou a Natalie fui eu. Enquanto isso, Joe e Marianne estão mais próximos do que nunca, apaixonados, e Joe decide, vai fugir com ela, vai deixar tudo para trás. Mas antes, precisa se livrar de Love. Ele esconde uma faca, planejando o pior. Só que Love já sabia. Sempre um passo à frente, ela envenena o cabo da faca com uma toxina paralisante. Quando Joe tenta atacar, ele cai no chão, aparentemente paralisado. Mas aí vem o plot twist. Joe já tinha percebido que ela mexia nas plantas do jardim e secretamente tomou um antídoto. Sim, ele finge estar paralisado. Espera Love se preparar para matá-lo e vira o jogo. Joe mata Love. Mais uma vez, ele escreve uma carta de suicídio, dessa vez em nome dela, confessando todos os crimes e dizendo que o subúrbio a deixou louca. Para parecer que ele também morreu, Joe corta 2 dedos do próprio pé, coloca na cena do crime e incendeia a casa. E o bebê? Henry. Joe percebe que não pode criá-lo, que por mais que tente, ele vai repetir o ciclo.
Então deixa Henry com um casal gentil que queria adotar uma criança e parte, livre, sem identidade, sem histórico. Joe Goldberg está oficialmente morto. Agora ele é ninguém. Quer dizer, quase ninguém. Porque ele parte rumo à Europa, atrás da sua nova obsessão, Marianne. Primeiro Paris. Mas é em Londres que ele finalmente a encontra. Só que o reencontro não é nada romântico. Ela está apavorada. Joe diz, eu te amo, eu nunca te machucaria. E para provar que mudou, a deixa ir embora. Sim, Joe deixa Marianne livre e decide ficar em Londres. Temporada 4, parte 1. Agora, com o nome falso de Jonathan Moore, Joe se reinventa em Londres como um professor universitário charmoso, intelectual e barbudo. Sim, ele virou aquele tipo de homem que dá aula de literatura e parece inofensivo. E o mais impressionante, Joe realmente tenta mudar. Nada de stalkear, nada de matar, apenas ensinar. Mas claro, nada dura para sempre no mundo de Yu. Pela janela ele vê Kate Galvin, namorada de seu colega Malcolm. Olá, você. Mas dessa vez Joe resiste à obsessão. Ele tenta ser um novo homem. Só que o destino dá um empurrãozinho. Uma noite ele salva Kate de um assalto e de brinde é convidado para o círculo fechado da elite jovem rica e fútil de Londres. Sim, Joe entra num novo mundo, o mundo dos riquinhos insuportáveis. Pessoas com grana, influência e muitos segredos. O único que Joe realmente gosta é Reese Montrose, um cara de origem humilde que parece mais gente como a gente. Os dois se conectam, mas o resto do grupo vive em festas loucas, bebidas, drogas, e Joe não consegue acompanhar. Um dia ele apaga numa dessas festas e acorda com um cadáver na casa. Malcolm, morto, na mesa. Joe entra em pânico e faz o que sabe fazer melhor, se livrar do corpo. Mas aí vem a reviravolta. Joe recebe uma mensagem anônima. Sim, alguém viu tudo e está tentando incriminá-lo. Começa então um novo jogo, um novo assassino está solto, e essa temporada vira um mistério de assassinato. Agora não é mais Joe que está caçando, ele é o caçado. E a narração interna, que sempre foi sua marca registrada, começa a dividir espaço com outra voz, a do verdadeiro assassino, que provoca Joe a cada nova mensagem. Com a ajuda da aluna Nadia, ele começa a investigar. E descobre que todos os membros do grupo têm motivos para matar Malcolm. Só que logo outro cadáver aparece, Simon, o artista da turma. Alguém está matando ricos e deixando pistas, e a mídia batiza o criminoso de o assassino dos ricos. Com mais um assassinato na conta, Joe começa a suspeitar que está no meio de um jogo sádico. E o pior, todo o grupo de milionários excêntricos parece confiar cada vez mais nele. Todos, menos Kate. Ela é fria, distante, sempre na defensiva, e com razão. O namorado dela foi assassinado logo depois de Joe chegar. Mas aos poucos a armadura da Kate vai se desfazendo. Ela e Joe se conectam. Trauma com trauma, ferida com ferida. E como sempre acontece com o Joe, os dois acabam se envolvendo. E como se a coisa já não estivesse caótica o bastante, o grupo decide fazer um retiro de fim de semana na casa de campo da Lady Phoebe, a mais rica, mais excêntrica e mais inocente do grupo. E o tema do fim de semana? Uma festa de mistério de assassinato. Isso mesmo, com um assassino real à solta, eles resolvem brincar de resolver um assassinato fictício. É o típico momento só poderia acontecer em You, mas a brincadeira sai do controle. No meio da encenação, acontece um assassinato real, e dessa vez tentam incriminar Kate. Joe, mais uma vez, usa suas habilidades especiais para ajudá-la a se livrar do corpo e esconder as provas. Mas o que eles não contavam é que alguém estava de olho, Roald. Um dos membros do grupo completamente obcecado por Kate. Roald odeia Joe, está com ciúmes, desconfiado e decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele acusa Joe de ser o assassino dos ricos, o leva até a floresta e literalmente o solta para ser caçado. Sim, Joe vira presa de uma caçada humana. Mas é aí que entra Reese Montrose, o candidato a prefeito com cara de bom moço e alma sombria. Ele aparece e salva Joe no último segundo. Só que, surpresa, Reese é o verdadeiro assassino. Ele odeia os ricos, odeia os privilégios desse círculo social e está fazendo justiça à sua maneira. E o pior, ele gosta do Joe. Vê nele um igual, um parceiro em potencial. E agora quer que Joe escolha alguém para incriminar, ou ele mesmo vai acabar levando a culpa. Convenientemente, a Lady Phoebe é sequestrada por um stalker. Joe aproveita, planta algumas provas falsas e pronto. Phoebe leva a culpa pelo assassino dos ricos. Caso encerrado. Mas a história não para aí. Joe e Kate continuam se aproximando, e pela primeira vez, Joe começa a chamá-la de você em sua narração.
É o sinal claro, a obsessão está de volta. Joe e Kate estão oficialmente juntos. E pela primeira vez, parece que ela pode ser o par perfeito dele. Forte, inteligente, rica e com seu próprio lado sombrio. Joe conhece o pai dela, Tom Lockwood. Um bilionário poderoso, manipulador e acostumado a controlar tudo. E adivinha? Ele já sabe quem Joe realmente é. Sabe sobre o passado, sobre Love, sobre os crimes. Mas em vez de denunciá-lo, faz uma proposta. Tom quer que Joe mate Reese Montrose. E Joe até concordaria se não fosse por um detalhe. Reese também está pressionando Joe a matar Tom. Sim, agora temos dois psicopatas ricos tentando usar Joe como peão no seu jogo de vingança. Joe decide resolver tudo de uma vez. Ele encontra Reese, o sequestra e tenta arrancar informações sobre onde Marianne está. Sim, ela ainda está viva. Mas Reese diz que não sabe de nada. Joe se enfurece e o mata. Só que a Reese Montrose aparece de novo. Inteiro, vivo, sorrindo, do nada. E é nesse momento que a série vira tudo de cabeça para baixo. O Reese que Joe achava que estava enfrentando era apenas uma alucinação. Isso mesmo. Joe teve um colapso mental completo. Ele separou a parte mais sombria de si mesmo e a projetou como esse Reese vilão. Tudo o que Reese dizia era Joe falando com ele mesmo. Com isso vem a revelação mais chocante. Joe nunca libertou Marianne. Ela está presa na nova gaiola. E ele simplesmente apagou isso da própria mente. Joe entra em pânico. Vai até lá e ela está lá mesmo. Viva, assustada e decepcionada. Me desculpa, eu juro, eu pensei que tinha deixado você ir. Ele planeja soltá-la. Quer fugir do país. Mas antes disso, ela toma os comprimidos que a versão Reese deixou para ela. Uma overdose. Joe a encontra desacordada. Tarde demais. Mais uma vez, ele acredita ter matado alguém que amava. E é aí que Joe mergulha fundo em seu maior confronto interno. Em um sonho alucinante, ele encontra todas as você do passado. Beck, Love, Marianne, todas confrontando ele com a verdade. Você é o problema. Joe entende que o único jeito de acabar com o ciclo é acabar com ele mesmo. Ele sobe em uma ponte, encara a água lá embaixo e se joga. Joe salta da ponte. É o fim? Não. A queda não foi alta o suficiente. Joe sobrevive. E quando Kate o encontra, ele tenta explicar. Eu sou uma pessoa ruim. Eu mereço morrer. Mas ela retruca. Se você se sente mal por ser ruim, então você ainda pode mudar. Joe nunca tinha pensado por esse ângulo. Kate revela que também tem um lado sombrio. E os dois fazem um pacto, ficar juntos e ajudar um ao outro a ser bom. Mas, claro, nada é tão simples. O pai dela, Tom Lockwood, ainda está vivo, tentando manipular tudo por trás dos panos. Joe, ativando seu instinto de justiceiro, une forças com sua própria escuridão e mata Tom. Agora, Kate herda o império bilionário da família. E Joe? Bem, ele ainda tem um último obstáculo. Nadia. A estudante brilhante que vinha ajudando Joe na investigação percebe que há algo errado. Ela encontra Marianne na gaiola e, num plano desesperado, elas trocam os comprimidos. Marianne finge a morte e depois consegue escapar e voltar para a França com a filha. Viva. Mas Nadia não desiste. Ela encontra provas contra Joe. Acha que vai finalmente desmascará-lo. Só que Joe está sempre um passo à frente. E num dos atos mais frios da série, Joe não a mata. Mas mata o namorado dela e incrimina Nadia pelo assassinato. Sim, ele a coloca na cadeia e diz: é o melhor que eu podia fazer, você está viva. De nada. Com isso, Joe completa sua reinvenção. Agora sem barba, com o nome limpo e a reputação restaurada, ele volta para Nova York. Ao lado de Kate, com todo o poder financeiro e político do Império Lockwood, Joe aceita sua escuridão. Não vai mais lutar contra ela, mas acredita que com Kate ao seu lado, pode aprender a controlar esse lado sombrio. E assim, Joe Goldberg vive seu sonho. Rico, influente, amado, livre de qualquer consequência. Por enquanto. E assim termina a 4ª temporada de You. Se você curtiu esse recap completíssimo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é o momento mais insano da série até agora. E claro, se prepara, porque a última temporada promete ser a mais sombria de todas.